Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio Mota e hoje eu quero falar um pouco sobre a seleção externa do concurso do Banco do Brasil. Então, no último dia 22 de dezembro, o Banco do Brasil, juntamente com a Fundação César Gran Rio, eles lançaram um edital para provimento das vagas da carreira administrativa do banco. Então, a proposta aqui é passar um pouco pelo edital, falar algumas coisas interessantes. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte, vou falar um pouco sobre as regras gerais do concurso. E na segunda parte, que eu acho que é a parte mais interessante, eu vou falar um pouco sobre os conteúdos e como que eu posso ajudar vocês nesse projeto. Só para entrar um pouco mais na minha carreira, né? Eu sou professor de matemática, como eu já falei, e também sou bancário. Há 10 anos atrás eu fui aprovado nos concursos do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Eu fui aprovado e convocado nos três. Então hoje eu faço uma carreira na Caixa Econômica Federal já há 10 anos. Então eu acho que eu posso ajudar vocês nessa parte da matemática, na parte da estatística, probabilidade e raciocínio lógico. Então vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer uma leitura dinâmica e bem rápida desse edital, até porque se você quiser mesmo uma leitura mais detalhada, você pode entrar aí no YouTube, certamente os grandes players aí, né? César Gran Rio, Estratégia, Direção Concurso, enfim, tem um monte de gente fazendo essa leitura detalhada do edital. O meu objetivo aqui é falar as regras gerais, é contextualizar para você e depois falar da parte mais importante, que é a parte do conteúdo, até porque nós temos aí, em média, né, vamos colocar aí uns 100 dias para a gente se preparar e fazer uma boa revisão para essa prova do Banco do Brasil. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer uma leitura bem rápida aqui desse edital. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos fazer essa leitura aqui. Então, o Banco do Brasil torna pública, né, essa seleção externa. Então, ele deixa bem claro aqui, ó, oferta de vagas, né, no caso, o provimento efetivo, e também fala sobre a formação de cadastro de reservas. Muito bem, aqui nesse primeiro título, ele vai falar que essa seleção externa ela é regida sob a responsabilidade da Fundação César Gran Rio e do Banco do Brasil, cada um nas suas etapas. E quais etapas são essas? Primeira etapa é uma avaliação de conhecimentos, que são as provas objetivas. Essas provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório. Lá na frente nós vamos falar um pouco sobre essa parte eliminatória, certo? São alguns pontos de corte que você tem que atingir. Se você não atingir, você é eliminado. Ah, eu passei na parte eliminatória? Beleza, então você vai ser classificado dentro do concurso, certo? E essa primeira etapa é de responsabilidade da Fundação César Gran Rio. Segunda etapa é uma redação, é de caráter eliminatório. Então ela também tem um ponto de corte que você tem que ficar atento, que nós vamos mencionar na sequência. Qual é o responsável aqui? É a Fundação César Gran Rio também. Terceira etapa, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros. Então, autodeclaração. Você vai preencher um formulário se declarando, se você for negro, você vai lá e se declara, certo? Para você entrar aí na parte das cotas para negros. E essa etapa é de caráter eliminatório, certo? Vai ter uma banca que vai analisar tudo isso e aí ele vai dizer se você é negro ou não. Se você for, beleza. Se você não for, você vai ser eliminado do concurso, certo? E aqui, sob responsabilidade da Fundação César Gran Rio. E por fim, nós temos a quarta etapa, que são os procedimentos admissionais e perícia médica. E aí, lógico, caráter eliminatório. Responsabilidade, lógico, do Banco do Brasil. Certo? Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui. Né? No caso, eu fiz esses procedimentos admissionais e perícia médica, certo? Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Vamos lá, dando sequência aqui, eu achei que essa parte é interessante. Ó, os candidatos concorrentes às vagas para a microrregião 158 de TI não poderão optar por um município de alocação. A distribuição será feita a critério do Banco do Brasil. Então, de forma resumida,
essas vagas aqui de TI, o preenchimento delas ocorrerão em São Paulo e aqui em Brasília, né? Eu estou em Brasília. Então, assim, e aí, por exemplo, em Brasília eu posso dizer o que para vocês? Existem algumas áreas administrativas, alguns prédios aqui, né? Vamos falar de lotação física, né? Então, por exemplo, o candidato ele pode ter lotação na Asa Sul, ele pode ter uma lotação na Asa Norte. Então, ele vai ser lotado em Brasília, mas a localização, o município, né? Isso aí é de responsabilidade e critério do Banco do Brasil. Lógico que Brasília, né? Para quem conhece, é bem menor, né, do que São Paulo, né? São Paulo você é uma área bem maior, então certamente tem vários municípios, então o banco pode te levar para qualquer um desses municípios. No Distrito Federal é um lugar bem menor do que São Paulo, então é bem mais tranquilo, né? De você trabalhar na Asa Sul, ou trabalhar na Asa Norte, ou trabalhar em uma outra região administrativa. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha só, o prazo de validade do concurso dessa seleção externa é 1 ano, a contar da data da publicação do edital, de homologação dos resultados finais, certo? Não é da data de lançamento do edital, que no caso foi 22 de dezembro de 2022. Vai ser do final, dos resultados finais. E essa seleção externa ela pode ser prorrogada uma única vez por igual período, a critério exclusivo do Banco do Brasil. Então, pode ser prorrogado, então, no final das contas, a gente pode ter aí um concurso com validade de até 2 anos. Vamos lá, vamos dar sequência. Aqui o segundo título ele vai falar do cargo. Nós temos aqui a denominação escriturário e os nomes de relacionamento. Ele deixa bem definido aqui, que é o agente de tecnologia, né, que é a galera da TI, e a gente tem um agente comercial, que vai trabalhar na parte administrativa e também vai trabalhar nas agências. Vamos lá. Aqui a remuneração inicial, tá bom? R$ 3.622,23. Já digo para você que isso aqui é só uma parte inicial quando você entra, tá bom? Depois, se vocês quiserem, nós podemos falar sobre isso. As possibilidades de crescimento são grandes, são gigantes dentro de um banco, tá bom? O requisito básico, ensino médio, diploma de curso de ensino médio, tá bom? A jornada de trabalho, nós temos aí 30 horas semanais, né? Sempre tem aqueles comentários, mas porque o bancário trabalha demais e tal. Então, eu posso dizer para você o seguinte, que existe toda uma estrutura de ponto que você bate, né? Que você entra, tudo isso é bem registrado. Depois do teu horário de trabalho, o sistema cai, então você não tem possibilidade de ficar trabalhando fora do teu horário de trabalho, lógico. Existem algumas possibilidades de fazer hora extra, mas tudo isso combinado, né, com a gerência e tudo mais, dentro da agência ou dentro dos prédios administrativos do banco, tá bom? Mas fica tranquilo em relação a isso aqui. Realmente, o bancário ele trabalha 30 horas. Existem as exceções? Claro que existe, né, pessoal? Existem muitas funções dentro de um banco, né? Então, existe a parte gerencial que com certeza você não vai trabalhar 30, você vai trabalhar 40 horas. Mas se for para a carreira técnica mesmo, né? Você trabalha 30 horas. Bom, em relação às vantagens, tem muita coisa bacana aqui que a gente pode conversar depois, tá bom? Que é a participação nos lucros ou resultados, né? Que a gente chama de PLR, que é uma parte bem interessante, né? Que a gente recebe 2 vezes por ano. Bom, vale transporte, né, gente? Acho que nem precisa falar sobre isso, a gente vai até pular. Auxílio creche, né? Bem bacana também. Ajuda com alimentação e refeição, né? Isso aqui é muito legal também, isso aqui faz uma grande diferença. Auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, né? Que é bem importante. Já eu vou falar um pouco que nós somos regidos pela CLT. Então, nós somos aposentados ali pelo INSS. E essa previdência complementar, ela vem justamente para complementar essa nossa aposentadoria, tá bom? E aqui eu posso dizer para vocês que é muito importante e é muito interessante a forma como o banco traz para você essa previdência complementar, tá bom?
Se vocês quiserem conversar depois, entrar em detalhes, a gente conversa também. Plano de saúde, né? Nem precisa falar, que é muito bom também. Plano odontológico, programas de educação e capacitação, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Essa parte final aqui está bem casada com o salário, tá bom? Como eu falei, o salário ele é inicial, R$ 3.622, mas as possibilidades de ascensão e desenvolvimento profissional, elas são gigantescas. Você não tem noção como que as coisas acontecem dentro de um banco. Então eu sempre falo assim, eu acho que para trabalhar em banco, tanto o BRB, Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou qualquer outro banco, né, banco público, eu acho que tem muito a ver com o perfil, né? Se você é uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, você vai ter muito sucesso dentro de um banco, tá bom? Porque o banco ele precisa muito de renovação, de desenvolvimento, de estudo, né? As coisas estão sempre evoluindo dentro de um banco. Então, as pessoas que têm essa mentalidade de sempre estar estudando, de sempre estar se aperfeiçoando, pode ter certeza que vai ter um futuro fantástico dentro do banco. Vamos lá, vamos dar sequência aqui no edital. Como eu falei, nós somos regidos aqui pelos preceitos da CLT, Consolidação de Leis do Trabalho. Vamos lá, vamos descer aqui. O que tem mais importante que eu marquei aqui? Aqui vai falar dos requisitos, né? Enfim, a gente pode entrar em detalhes depois. Vamos lá. Da reserva de vagas, tá bom? Com pessoas com deficiência, né? Então aqui é falado que 5% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência, tá bom? Isso tudo já está registrado em lei, né, gente? Então essas vagas aqui não é novidade, né? Vamos lá, vamos descer aqui. Vamos descer mais. Eu acho que agora ele vai falar das pessoas negras. Aqui, ó. Das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros. Tudo isso está sendo registrado em lei também, ó, Lei 12.990. E aqui são reservados 20% dessas vagas para as pessoas que se autodeclararem negros ou negras. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aqui uma parte interessante, na hipótese da constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado. Então lembra que lá na terceira etapa que eu falei lá em cima, se você se considera negro, então você se autodeclara, preenche um formulário e tudo mais. Se você não for apto, ou seja, se você não for negro, né, se a banca lá, a comissão, comprovar que você não é, você será eliminado do processo seletivo. Vamos lá, vamos descer mais aqui. Certo. Bom, aqui ele vai falar um pouco, nesse título 5, das inscrições na seleção externa. Muito bom, então ele fala que a inscrição deverá ser efetuada no período do dia 23 de dezembro até o dia 24 de fevereiro. Então, você já pode fazer a tua inscrição diretamente na página da Fundação Sesgran Rio. Se você baixou o edital, você pode clicar aqui diretamente nesse link que você vai entrar lá na página para fazer a tua inscrição. O recolhimento do valor da inscrição, R$ 50. Então esse é o investimento que você tem que fazer aí para participar do processo seletivo. Aqui ele vai falar novamente das inscrições, que elas devem ser realizadas a partir do dia 23 até o dia 24 de fevereiro. Como que você vai pagar a tua inscrição? Ou por boleto bancário ou por cobrança Pix. Vamos lá, vamos descer mais um pouco aqui. Confirmação, né, da inscrição. E aqui da etapa da qualificação técnica, que é a avaliação de conhecimentos e redação. Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre essa parte aqui da avaliação e conhecimento, né, e redação no próximo vídeo. E aí eu vou falar não só dos pontos de corte e também vou falar um pouco sobre o conteúdo que você vai ter que estudar, certo? Então, pessoal, eu aguardo vocês no próximo vídeo e aí nós finalizamos essa leitura do edital, falando um pouco sobre o ponto de corte, sobre o conteúdo que vai ser cobrado, não só de matemática, português, redação e todas as outras coisas. E depois
eu tenho uma proposta para vocês de como que eu posso ajudá-los. Um abraço e até o próximo vídeo.